Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal e hoje a gente vai estar vendo um plano de contas de forma prática. When you're down and you're weary, when you follow the rain, yeah, hey, babe, you're gonna be alright. Of that I am sure. Olá pessoal, no vídeo de hoje vai ser um vídeo mais técnico, né? Então onde eu vou estar criando na prática um plano de contas. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu vejo que muitas empresas vão pensar, na verdade muito encarregados do setor financeiro, têm muitas dificuldades em relação à conciliação bancária e plano de contas, né? E isso é muito mais comum do que deveria ser. Um profissional da área financeira que não conhece ou não faz direito à parte do plano de contas e centro de custo é muito ruim, porque dificulta basicamente o planejamento estratégico da empresa, né? E um gestor que também não dá muita importância para isso, também ele fica sem números na mão para ajudar a tomar decisão. E a gente vê os clientes novos que chegam aqui na KC Brasil e isso não independe do porte, do tamanho da empresa. Muitos têm dificuldade em entender esse conceito de plano de contas e centro de custo. Consequentemente, não tem uma gestão financeira coerente e não tem planejamento estratégico. Então aí fica complicado de ajudar, digamos assim, né? Mas a gente sempre dá um jeito. Bem, então vamos lá. Eu vou criar então esse plano de contas fictício, obviamente, né? Do início ao fim. Trabalhar ali com pelo menos 50, 60 registros ali para tentar exemplificar bem a formação do plano de contas. Basicamente, o plano de contas ele é basicamente o quê? Uma classificação em formato de nós de árvore, né? Que vai normalmente trabalha com 3 e 4 níveis. Os sistemas de KC Brasil trabalham com 4, ele força a trabalhar com 4 justamente para ter forçar realmente uma organização, né? Essa aqui é uma base de teste, então vou brincar aqui à vontade aqui, um sistema de teste. Mas vamos primeiro ponto definir a questão do plano de contas. Isso aqui não é um plano de contas fiscal, que trabalha com ativo e passivo, né? Não é um plano de conta contábil, né? E não deve ser. Por que não deve ser? A ideia é trabalhar com um plano de contas gerencial que o gestor consiga entender. O plano de contas contábil normalmente trabalha com ativo e passivo, trabalha com partidas dobradas, não é o foco, né? Isso deixa para a critério do contador fazer. Às vezes se confunde, às vezes é muito parecido. Às vezes eu vejo empresários pedindo para o contador fazer um plano de contas. Isso é ótimo para o contador, péssimo para a gestão, né? Não é o foco. Você tem que ter o plano de contas, não tem certo ou errado. Tem dois pontos que fazem um plano de contas ser coerente: o gestor entender e não ter cestas misturadas, que eu falo, cada macaco no seu galho, que eu vou explicar aqui durante o processo aqui. Então, você fazendo isso, entendendo o seu plano de contas e não misturando as árvores, as cestas, tá certo o seu plano de contas, né? Então, não misture muito com o que o teu contador vai fazer, que o objetivo é outro. Embora sejam muito parecidos, o objetivo muda. Bem, vamos lá. Como ele normalmente o plano de contas vai trabalhar com um nível de receita, ele vai trabalhar com nível de despesa. E qual que é a ideia? Dentro de cada nível eu vou montando justamente as árvores. Então vamos pegar receita, eu vou ter aqui receita de vendas. Nível 1.1, que seria o primeiro filho de receita. Eu vou ter um segundo filho de receita, que vamos pensar receita de investimentos. Dentro da receita de vendas, eu tenho vendas de produtos e serviços. Barra serviços. E dentro de venda de produtos e serviços, eu vou ter a venda de produtos
E eu vou ter o segundo filho, que é a venda de serviços. Então, com isso, eu fechei, cheguei no quarto nível, fechei meu plano de contas de receita de vendas. Agora, em relação à despesa, receita de investimento, digamos que eu vou ter aqui aplicações financeiras. E dentro de aplicações financeiras vou ter rendimentos de aplicações. Esse código contábil e meta aqui, ele não vem ao foco aqui desse vídeo. Na verdade, o código contábil a gente usa para fazer a integração com o sistema de contabilidade e meta para fazer um planejamento de orçado realizado. No nosso sistema tem esses campos aqui, tem até outros campos, tem versões até mais sofisticadas, mas então esses dois campos aqui não vale a pena entrar no mérito. Esqueci de falar em relação a isso daí. Então vamos lá. Bem, aqui um exemplo simples de receita. A parte mais complicada está realmente o nível de despesa, né? Mas aqui deu para entender bem o processo aqui da ideia. Bem, vamos lá agora, na verdade, para o nível de despesa. Digamos que eu vou ter então despesas, dentro de despesas eu vou ter despesas operacionais. A nomenclatura é muito importante para ficar fácil achar o plano de contas. Eu vou ter também, vamos pensar aqui, despesas com equipamentos e maquinários. Vou ter também um terceiro filho de despesa. Vamos colocar aqui a parte de RH, recursos humanos. Vamos colocar aqui um outro filho de despesa aqui. Vamos colocar frota, digamos que eu tenha veículos. Vamos colocar mais um aqui. Pessoal, isso aqui eu estou fazendo tudo da minha cabeça, entendeu? Inventando na hora. Existe uma parte muito importante que é a parte de matéria-prima, que seria a compra dos produtos para revenda ou para industrialização, ou para suplementos para interno. Eu vou ter também despesas comerciais, onde vamos colocar todas as despesas provenientes da parte, que seja da parte das vendas. E vamos colocar também uma coisa aqui de serviços terceirizados. Isso aqui é um exemplo, não significa que ele vai estar correto nem errado. Volto a repetir, correto é aquilo que você entende, desde que não misture as cestas. Bem, vamos começar aqui então com o nível 2.1. Vamos entrar aqui com as que são a pesquisar aqui, vamos entrar com as despesas operacionais. Digamos que eu vou ter aqui dentro a parte de telefonia / internet, uma despesa operacional. Vamos ter, digamos que eu vou ter também despesa predial. Vamos ver o que mais. Bem, vamos trabalhar isso aqui por enquanto. Digamos que dentro do telefone e internet eu vou ter fixo, seria telefone fixo. O 2 aqui vai ser telefone móvel, que seria os celulares. E o 3 eu vou ter aqui a internet. De predial eu vou ter então, dentro de predial eu vou ter aluguel. Vou ter aqui água. Costumo aqui, eu tenho o hábito de vir aqui, selecionar e só mudar o último número aqui, mas eu poderia simplesmente aqui digitar aqui 2, 1, 2, 3. É que eu faço isso justamente para não esquecer a numeração. Para mim é operacionalmente mais fácil. Digamos que eu tenho aqui aluguel, água, luz.
Poderia ter aqui também manutenção. Poderia ter aqui também seguro. Um bom exemplo aqui das despesas prediais aqui. Bem, então a ideia de despesa operacional é colocar aquilo que usa no dia a dia. Então teria, na verdade, para telefonia e internet, as despesas prediais. Poderia ter também aqui, ó, um 2, 1, 3. Seria o terceiro filho do operacional. Onde ele vai colocar, por exemplo, contador, empresa de software, empresa de marketing, provedores de hospedagem, alguma coisa nesse sentido. Então vamos chamar aqui serviços, provedores de serviços, serviços. O nome também, cada um cria o seu nome. E aqui eu vou colocar então, primeiro aqui seria contabilidade. Sistemas. Colocar aqui, digamos que você tem uma agência para cuidar do teu Facebook, Google, colocar aqui marketing e assim por diante. Digamos, poderia ter esse foco aqui dos prestadores de serviços aqui. Bem, vamos voltar aqui para o foco original aqui. Então a gente fez o 2.1. Vamos pegar o 2.2, que agora é a despesa com equipamento. Vou pesquisar aqui para ficar mais fácil visualizar. Vamos pensar que equipamento. Aí eu teria, por exemplo, equipamentos de informática, equipamentos, por exemplo, se você é uma indústria, equipamentos industriais. Então vamos colocar aqui, por exemplo, a parte de TI. E dentro de TI, eu poderia ter a parte de manutenção. Manutenção de computador. É sempre bom deixar o nome mais extenso, mas mais fácil de entender, para não ficar só a nomeação. Seção de computadores, poderia ter, por exemplo, aqui também a compra de computadores. Computadores, material de TI, mouse, teclado, aí são nomenclatura que achar melhor. Dentro do equipamento poderia ter também a parte de equipamento 2, como o 221 aqui, e o 222 vai ser equipamentos industriais. E aqui ele poderia ter, por exemplo, aqui manutenção. Industriais. Poderíamos ter aqui também peças, compra de peças, às vezes para manutenção. E digamos que seja um equipamento de alto valor, poderia ter aqui também um seguro. Um bom exemplo aqui da parte aqui de equipamentos. Vamos voltar aqui para o bloco original, vamos trabalhar agora com 2.3, que seria RH. Dentro do RH poderia, por exemplo, ter aqui a parte de folha, pagamento, e aqui dentro ter a parte do salário, férias, 13º. Também dentro da RH folha de pagamento poderia ter também a parte aqui de rescisão. Dentro de rescisão poderia ter acerto de rescisão. Poderia ter também aqui multa.
Só um espaço aqui. Poderia ter também aqui, vamos ver se a parte de RH teria mais. Ah, teria a parte aqui de, vamos pensar, os encargos, né? Dentro de encargos eu vou ter o FGTS e INSS. Tá bom aqui como exemplo aqui para a parte aqui de RH. Vamos voltar próximo aqui a parte de frota, digamos, para empresas que tenham veículos. Pesquisar aqui, então teria, digamos, 241. Vamos dividir aqui dentro da despesa de combustível, despesa com manutenção. Então vamos colocar a despesa aqui primeiro aqui, manutenção de frota. E aqui eu vou ter revisão. Seria revisão concessionária, tipo de coisa. E digamos também tem aqui peças e mecânica. Poderia ter aqui dentro de frota então o 242, despesas com rodagem. Pegar combustível e ter, por exemplo, aqui pedágio. Vamos ver o que mais poderia ter. Podemos ter, por exemplo, aqui a parte de seguro, frota, e dentro do seguro de frota a gente poderia ter aqui o seguro do veículo, que seria a prestação, a mensalidade, depende se paga à vista ou não. E em caso de algum sinistro aqui, eu também poderia ter a parte aqui da franquia. De seguro. Ó, como eu tenho outros seguros, é interessante, lá eu poderia ter também, coloquei seguro em equipamento, lá eu poderia também ter colocado a parte de franquia de seguro. Aqui, então, como eu tenho dois seguros, é interessante colocar o nome completo, franquia de seguro de automóvel. Acho que aqui fica um bom exemplo aqui para a parte de frota aqui. Vamos pegar o próximo aqui, matéria-prima. Esse é um importante porque a ideia é que você coloca os produtos que você compra ou para revender ou para produção. Detalhe, só que muita gente comete o erro de colocar o produto aqui, o produto em si. Né? O produto em si não vai aqui. Se você quer saber quanto você comprou de um produto, você vai tirar um relatório lá no módulo de compras, no módulo de estoque, mas nunca no plano de contas, né? Você não vai encher isso aqui com produto, daí o produto fica inativo e isso aqui fica enchendo de linguiça aqui. Não é o foco disso aí. Aqui você vai até no que está sendo gasto, mas o que produto em si você vai tirar a informação em outro módulo no seu sistema. Então, digamos nessa parte aqui de matéria-prima, que eu estou considerando ou matéria-prima para industrialização ou para revenda, eu vou ter justamente isso, as duas opções, matéria-prima para industrialização e eu vou ter aqui o 252, produto para revenda, para justamente ficar dividido. Como eu tenho um sistema aqui forte, chegar no quarto nível, eu vou só mudar o nome aqui, já mais um nível, insumo para industrialização. E aqui também eu vou colocar produtos
nome ficou muito parecido aqui, vou colocar produtos para comercialização, então. Isso aqui é muito importante porque normalmente num processo de custo indireto, isso aqui ele não entra no rateio. Então é muito importante ter esse plano de contas para aquisição de matéria-prima. Ele é bem simples, mas é muito importante. Vamos pegar despesas comerciais aqui. Se as despesas que são provenientes justamente da venda. Então, que despesa comercial? Aqui tem os encargos comerciais. Dentre os encargos comerciais, eu poderia ter aqui ICMS, PIS, esse aqui seria o 3 no caso, né? Já tenho 2, COFINS, IPI, e vou botar aqui o Simples Nacional, caso seja uma empresa simples, e poderia ter aqui também o ISS. Dentro dos encargos comerciais, eu poderia ter também a parte aqui de comissões. Eu poderia ter comissão dos vendedores, comissões de vendas. E existem alguns segmentos que têm agentes, por exemplo, agência de publicidade, agentes de venda que são outros que recebem comissões. Então, comissões de agentes. Ficaria bem completo também dessa forma aqui. Vamos ver o que ficou faltando. Serviços terceirizados, então. Digamos que a tua empresa terceiriza algum processo, né? Então, digamos, vou ter serviços terceirizados vou abreviar terceirizados para industrialização. Digamos que você tenha que terceirizar parte do seu processo industrial. Serviços terceiros. Bem, é isso. Isso aqui é um plano de contas, né? Um exemplo de plano de contas. Volto a repetir, isso aqui, o ideal não é ser de um exemplo, não copiem isso, crio de vocês. Uma dica que eu faço é o seguinte, pegue todas as suas despesas e especifique ali o quarto nível, né? Que aqui a gente trabalha até o quarto nível ali. E do quarto nível você vai fazendo a engenharia reversa e vai montando os níveis anteriores de forma que cada um fique na sua cesta, que você não pode misturar. Espero que tenha ajudado aí esse vídeo tenha ajudado aí vocês aí. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta o nosso canal, conheça nossos serviços no nosso site, no nosso Facebook. Até o próximo vídeo. Obrigado.